Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus e minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus, estendeu a mão e me resgatou. Livrou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam, e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa da minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astutos. Livra os humildes, mas os teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és a minha lâmpada. O Senhor ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste o teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Caíram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos os que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e os pisoteei como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me preservaste como governante de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim, rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos.
Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o meu Deus, que se vinga dos que se fazem mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos, me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os descendentes para sempre. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol. Como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxodo. Os perversos, porém, são como os espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquemonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aui. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que suas mãos ficaram cansadas demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agê, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que o Senhor não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Estes são os exemplos dos feitos desses três guerreiros. Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaía, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, no dia de
Neve perseguiu um leão, até uma cova o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio, armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Elés de Pelom, Ira, filho de Ix de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Salmão de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naal-Gaás, Abialbom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Sagé de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Esrom do Carmelo, Parai de Arbá, Igal, filho de Natá de Zobá, Bani de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá de Jatir, Garebe de Jatir, Urias, o Itita. Ao todo, eram 37. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor seu Deus dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro, atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim-Odize, e a Dan-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer esta contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder
aquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: Vai, construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor, o rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: Vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei disse a Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei. E que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor o meu Deus holocausto que não me custará nada. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Salmos 18. Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, meu Deus e meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de meu Deus para seguir o mal.
cumprir todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantens acesa minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o Senhor nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se, que ouvem sobre os meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos, me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os descendentes para sempre. Salmos 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre.